Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais uma resenha Mastermind de hipnose. E hoje o nosso convidado é o grande César Bueno. Quem nunca ouviu falar de César Bueno nesse mundo da terapia, nesse mundo da hipnose, da psicanálise, né? Eu queria aqui fazer uma apresentação suave, superficial dele e logo após já passaria para ele já fazer aí o tema abordado de hoje, que é empreendimentos e negócios para terapeutas, né? César Bueno é casado, pai de 3 lindas filhas, né? E ele tem alguns projetos muito interessantes aí, que ao final ele vai poder falar, que é o V de terapia, psicoterapia breve, a Wagner, não sei se eu falei correto, ele me corrige depois, e o TOAZ, que é terapia online de A a Z. Ficou curioso em saber desses projetos dele? Ele vai falar ao final de sua palestra. Eu não poderia, antes de passar para ele, de deixar o meu abraço aqui pela Grisha. Não sei se eu estou falando correto, mas a gente acompanha ele e sabe o que aconteceu semana passada. Boa noite, César. Microfone é seu. As câmeras da resenha Mastermind de hipnose também. Sinta-se à vontade até às 8 horas aí para discorrer sobre o assunto e depois a gente dá prosseguimento aqui à resenha Mastermind de hipnose. Boa noite, César. Gratidão, Ed. Parabéns aí, como eu já falei, né, pelo seu trabalho, pelo que vocês estão fazendo. Vi que tem aqui alguns alunos, né? Tem um pessoal aí que a gente já está mais próximo, aí, mais íntimo. Mas mais do que tudo isso, eu acho que você falou uma coisa no comecinho, né, antes dessa abertura, na pré-abertura, e eu quero trazer um negócio que eu aprendi lendo Spinoza, que eu acho que é uma lição para a vida linda. O homem sábio é aquele homem que vai ensinar aquele que acha que é inferior de que ele é um igual. Então, quando a gente consegue entender que não tem em cima, não tem embaixo, não tem olhar, só tem olhar para o lado. As pessoas estão sempre do nosso lado. Algumas com mais sabedoria em algumas áreas, outras em outras áreas, mas mais do que tudo isso, o homem sábio, ele vai dedicar sua vida para ensinar aqueles que acreditam que são inferiores em alguma coisa, de que eles são iguais. E essa sabedoria, quando a gente acessa esse ponto, essa percepção, a gente consegue se colocar no nosso lugar no mundo, e aí é onde a nossa mensagem tem efeito, porque a gente toca outro ser humano que está do outro lado ali, como igual a nós, não como inferior, um superior, mas igual a nós, e recebendo a nossa mensagem. Então, abro aqui com um parêntese só, porque eu acho vocês gigantes. Admiro o seu trabalho também, admiro o que a Gisele, você e todos que estão aqui estão fazendo. Eu acho que é isso que vai construir a hipnose num futuro mais saudável. São pessoas como vocês que estão dedicando o seu tempo, fazendo parte de uma solução de algo lá na frente. E isso é o que faz a diferença real para a prática do mundo. Então, para começar aqui, né, como eu sempre digo, por que eu estou aqui, por que a gente vem falar de empreendedorismo, né? Apesar de tantos temas que temos a abordar, por que o empreendedorismo é tão importante? Como eu sempre digo, quem já me acompanha, né, o Brasil ele está doente e cada vez mais, comparar aos quadros ao longo do mundo, o Brasil ele tem um número muito crescente de psicopatologias e transtornos mentais que aumentam, e transtornos que são muitas vezes de uma falta de uma gestão e de um amadurecimento do ser humano. Lá fora são crescentes alguns transtornos que aqui no Brasil eles mantêm o mesmo nível de crescimento, mas esses transtornos que inserem no ser humano a capacidade de influir sobre si mesmo, eles são muito crescentes aqui, o que torna o nosso país um país mais fraco. Se você comparar por que a gente economicamente ajoelha ainda perante algumas coisas, porque politicamente tudo isso acontece, vamos pegar na base, tudo sempre veio da psique, tudo sempre veio da filosofia interna de como o homem se organiza. E o nosso país, ele é um país enfraquecido, porque é um país que não teve um olhar para essa área, uma educação a respeito disso. Na Alemanha hoje, hipnose é uma matéria opcional no colegial, em algumas cidades, alguns estados. É uma matéria opcional. O coaching há muito tempo, eles têm psicologia na escola, foi tirado psicologia do cartel aqui no Brasil. Então a gente foi levando a pessoa a sempre buscar respostas cognitivas e não entendendo a si. Então, Brasil adoentado, eu acredito mais do que a gente falar de empreendedorismo, a gente falar da causa que todos nós aqui estamos reunidos, que é tornar esse país melhor, tornar o mundo lá fora, aquilo que não ainda nos agrada quando a gente olha para fora, é não olhar isso como uma dor, mas é ser um soldado na luta da construção dessa nova realidade. Então, por isso que eu estou aqui, por isso que a gente vai falar de empreendedorismo, porque tem tudo a ver com isso. Então, para abrir aqui a nossa narrativa, a nossa retórica, quero abrir com uma pergunta simples, mas é evidente que existem alguns terapeutas que eles conseguem
prosperar com o seu trabalho, conseguem se colocar no mercado e ter ali uma posição de prosperidade real, não só financeiramente, mas pessoas que são reconhecidas pelo que fazem, e enquanto outros estão ali, parece que sempre patinando, ou na luta de preço, tem que ficar dando desconto para o cara fechar, e vão perdendo a capacidade de exercer o que vieram para fazer. Então, a grande pergunta para a gente abrir aqui é o que faz, qual que é a diferença entre os terapeutas que conseguem prosperar, ter sucesso vivendo o seu chamado e aqueles que não conseguem viver o seu chamado. Se a gente for pensar aqui, sem a simbólica do tempo de trabalho, sem a simbólica da pessoa saber falar, né? Vamos pegar aqui a coisa nua e crua. Todos somos seres humanos. O que essas pessoas fizeram de diferente, que colocam elas numa posição de inspirar a sociedade de uma forma mais contundente, e outros enfraquecidos, talvez ainda, em não se levantar para colocar realmente aquilo que vieram para fazer. Então, a pergunta, a gente vai falar de empreendedorismo, mas como um antropólogo, a gente tem que olhar para o real conceito de empreender, que é você transformar o mundo através da transformação que você tem, é você colocar para fora algo que você toca, que é único, é seu. O empreender nada mais do que como também sou um profissional do marketing, a gente vai para empreendedorismo e é sempre olhar que soluções, que dores o mundo vai ter, né? Os grandes empreendedores que olham a futuro, que dores o mundo vai ter e que eu vou ter que posicionar a minha sabedoria para resolver lá na frente. Não só as dores do hoje, mas as dores do amanhã, pós-crise, pós-corona, quando abrir tudo. Como serão as dores? Qual será o comportamento desse consumidor no futuro? O que ele vai ter de desejo lá na frente? E como eu posso, através da minha sabedoria, criar agora um posicionamento para lá na frente, quando essa dor acontecer, eu vou acertar todas? Não, eu vou acertar a minoria. Por isso que empreender é difícil. E a gente tem uma cabeça, né, tem um discurso muito motivacional, às vezes, acerca do empreendedorismo, que é também um alimentador de matar a pessoa a começar a empreender. Então, o discurso é lindo, você vai empreender? Não, não é lindo, é um desafio diário. Eu acordo às 4 da manhã, durmo meia-noite, a minha equipe trabalha também mais ou menos nessa mesma intensidade, mas a gente está trabalhando por uma causa maior. Então, empreender é você saber lidar com mais erros do que acerto, é fazer a maior parte do tempo aquilo que você não gosta para poder ter o privilégio de, em algum instante do seu dia, viver aquilo que você realmente experimenta. Porque aí você se coloca realmente como uma pessoa que está pronta para fazer do mundo um lugar diferente. Então, vamos começar aqui, né? Fiz essa pergunta, a promessa que eu faço para vocês é que a minha participação aqui não é só para falar por que isso acontece, mas é dar um caminho real para vocês conseguirem sair depois dessa aula e ter não só insights, mas ter ferramentas para colocar ferramentas que são comprovadas, métodos para poder atrair outras pessoas para tocar a sua ideia e conseguir empreender essa ideia no mundo como ele está. Então, falando aqui, vamos pegar aqui a nossa situação real, né? Talvez quem esteja vendo essa live em outro momento ou no podcast, sabe o que foi o coronavírus, talvez já passou essa crise, mas é importante a gente conceitualizar aqui, porque a gente tem a capacidade de tocar o empreendedorismo agora de uma forma mais pura. Quantos de nós aqui que estamos nessa sala reunidos já percebemos a importância de talvez ir para a internet, de se levantar e falar do que aquilo... E há anos, talvez muitos de nós aqui há anos já percebemos como poderia ser uma vida melhor. Agora há uma aceleração de fazer isso dar certo, porque talvez a gente tocou uma dor e aí anotem essa chave, a gente não precisa sofrer para empreender algo em nossa existência. E isso vale para os nossos clientes. Os clientes, eles chegam no consultório quando está tudo arrebentado. Aqui no Brasil, lá fora, a terapia em alguns países ela é muito mais parte da sociedade, é uma parte da dinâmica de vida das pessoas buscarem, entenderem e valorizarem o tempo de ter uma hora para poder falar sobre sua vida na semana. Uma hora é pouco, né? A gente sabe como terapeuta quanto isso é pouco, mas aqui no Brasil as pessoas não se dão nem essa permissão. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente vê um cenário aqui aquebrantado, então mais pessoas tocando uma realidade de um medo exacerbado sobre o amanhã, e essa realidade vai ajudando as pessoas a moverem uma parte do cérebro que vai gerando motivação. Então a gente aumenta as adrenais,
E é por isso que em momentos de crise, estou falando aqui como um neurocientista, no momento de crise é por isso que surgem os maiores empreendimentos. Não estou falando só análise filosófica, mas porque de fato quando a gente entende que a morte está próxima, seja a morte física que a gente tem que preservar nesse momento, seja a morte de um projeto, seja a morte de uma coisa que a gente tinha que era segura, talvez uma segurança financeira, que está tendendo a cair. Então, quando isso é tocado, a gente aumenta as adrenais para buscar uma luta. É como os nossos ancestrais faziam lá na savana, e eles tinham que empreender alguma coisa nova para poder manter a sua família, para poder manter a sua vida e manter o seu projeto. Então, quando a gente entende isso, nesse momento, a gente dispara essas adrenais, então são adrenalina, norepinefrina, que vai lá para o sistema endócrino, que joga também os movimentos encefálicos, e a gente vai tendo uma aceleração do organismo para buscar uma resposta. O grande segredo aqui, e de tudo que eu vou trazer de ferramenta, é que o empreendedor nato, há muito pouco tempo, o empreendedorismo era na veia. Não, vem com cara. O empreendedor é um maluco, e de fato ele tem que ser um maluco, porque a gente vai sair de regras, de códigos e fazer coisas novas. E até os anos 90 tinha várias teses, vários estudos acadêmicos que defendiam que era só uma resposta biológica. Mas como terapeutas aqui, a gente entende a importância da biopsicossocial, né? A biologia vem. Eu tenho pais empreendedores, veio na minha genética, porque desde pequenininho eu estava querendo empreender coisas. Nem todo mundo tem a genética, mas aí a gente tem psico é tudo que eu aprendo, tudo que a minha cognição toca, tudo que a minha alma engrandece com os exercícios da vida, sejam cognitivos ou experimentais. E aí a parte psico, ela pode ser desenvolvida. E social, o meio ao qual eu estou inserido. A gente aqui, todos nós, escolhemos estar aqui no meio para falar sobre esse tema. Então, o meu social está diferente das pessoas que talvez estejam vendo uma novela, um Netflix. Faz sentido? A gente vai tocando uma possibilidade maior de trazer. E aí, nos anos 90, surge, né, já tinha esse movimento, mas surge um movimento maior para aumentar o poder do empreendedorismo. E o que é aumentar o poder do empreendedorismo? É trazer, de fato, movimentos acadêmicos para desenvolver o que hoje é chamado de soft skills, ou as habilidades comportamentais, que é o que o empreendedor tem que ter. Que lugar nos ensinam liderança, que lugar nos ensinam a ter resiliência, que lugar nos ensinam a lidar e gerir conflitos, a aceitar fracassos, aceitar e abraçar o fracasso. Como eu digo aqui na empresa, eu prefiro parceiros aqui, como a gente trata, né? Não são funcionários, são parceiros que empreendem com a gente, parceiros que falham, eu gosto deles, porque eles fizeram. Eu respeito quem tem resultado, bom ou ruim. O que eu não consigo pôr o respeito da mesma forma são aqueles que não têm resultado, porque eles estão esperando alguma coisa acontecer na vida deles. E empreender na veia, o que vem com o biológico disso, ele não se contenta com o que ele tem. Por isso que ele faz ali, de repente, 50, 100 mil reais por mês, e ele está olhando para o amanhã, como ele vai ter mais. Porque o dinheiro é uma energia, né? Antropologicamente falando, o dinheiro é uma energia. O que é essa energia? Hoje, o papel moeda, ele representa o respeito que eu tenho pelo tempo de produção que tive. Então, quando eu empreendo alguma coisa, eu estou indo lá e falando, olha, eu empreendi energia, você quer trocar energia? Como sempre foi o período de troca. Eu levava um porquinho para pegar fruta. Hoje, o dinheiro representa essa energia. E ter essa energia representa eu poder ter a possibilidade de fazer prosperar mais pessoas, fazer prosperar mais situações. Então, quando a gente fala de empreendedor, é aquele cara que nunca vai estar satisfeito, não tem um ponto de chegada. Então, essa primeira é uma segunda chave para que vocês anotem e cunhem no coração de vocês. O ato de empreender, se você quer trazer o empreendedorismo para a terapia, não tem um ponto de chegada. Existem sempre lugares que a gente vai passar. Então, se você está pensando agora, vou empreender, vou dar um caminho aqui para você criar um produto, para você pensar a respeito disso, como atrair clientes. Aí você cria o seu primeiro produto, é um ponto de chegada, não é do seu destino final. O empreendedor, ele não se acomoda porque a vida está confortável, ele se desconforta em buscar mais. E o dinheiro é uma representação do impacto que ele tem em relação à vida. Então, o empreendedor nunca vai buscar a satisfação. Ele não busca a satisfação, ele busca um impacto de transformar o mundo. Aí temos grandes nomes que foram empreendedores. Eu vou falar em 3 áreas aqui, vou pegar 3 exemplos agora na cabeça. Um famoso, Steve Jobs, transformou, sem Steve Jobs, sem a guerra que foi da Microsoft, a gente não estaria aqui numa sala como essa falando desse jeito. Então, ele foi um empreendedor que mudou a comunicação do mundo, mudou a forma do mundo se globalizar.
Então, um cara que mudou, ele não criou só aparelhos telefônicos, ele é um cara que criou um impacto na forma como a sua história, antes de Steve Jobs, depois de Steve Jobs, se relaciona com a comunicação e com a aproximação do outro. Nelson Mandela foi um empreendedor, ele empreendeu uma mudança política no seu país. Ele teve que pegar as suas verdades, colocar no mundo. Como Steve Jobs fez, Mandela também fez. Verdades em outros setores, ele respeitou o seu chamado, ele tinha ali formação, ele era um rei dentro da tribo dele, tinha formação para ser advogado, mas ele foi lutar por uma causa. Steve Jobs também lutou por uma causa. Vamos pegar um outro aí, vamos pegar Warren Buffett. Warren Buffett é um cara bilionário, né? Cresceu gigantemente e é um cara que ensinou as pessoas a investirem de um jeito completamente diferente, tendo resultados. Ele falou, só vou ser ouvido quando tiver resultados. E aí o livro que ele escreveu quando ele começou a jornada dele é o livro que guia os grandes economistas hoje, né? O manual ou o preceito, que guia os grandes economistas, mas ele precisava ter resultado. Então ele empreendeu esse resultado para mostrar para o mundo uma nova informação. Então, quando a gente fala disso, a gente começa a entender que empreender tem muito a ver de eu tirar de dentro aquilo que está aqui, né, e colocar no mundo, para fora. Já falamos, né, conceitualizando, mas o que eu quero chegar aqui agora na parte prática é que eu vejo muito terapeuta nesses anos que eu estou falando sobre isso, e foi até interessante quando eu comecei a falar de empreendedorismo, eu vou contar o porquê, né, a parte da história que eu decidi mudar, vamos dizer, nicho, persona, quando eu decidi falar sobre esse tema. Tem uma parte específica. Quando eu comecei a falar disso, eu comecei a tomar uma porrada de todo lado. As pessoas vindo, César, mas terapia não é negócio. Você é maluco, César? Você quer terapia? Não pode vender. De fato, se tem algum psicólogo aqui, a gente aprende, né, na faculdade, não pode vender terapia. Mas você não pode fazer terapia de graça. E o que eu tenho que fazer, então, meu filho? Me ajuda, porque se eu não posso vender e não posso trabalhar de graça, qual que é o caminho do meio? Não existe um caminho do meio se a gente não entender alguns processos que vão além, antes desses símbolos. E eu tomava porrada direto e falava, de fato, a terapia nunca vai ser um negócio, nunca vai ser um negócio. O seu momento, com 1 hora, olhando no olho do seu cliente, dedicando sua vida para aquilo, realmente dá certo, aquilo ali é sua missão. Mas para sua missão acontecer, você tem que criar um empreendimento para que mais pessoas possam tocar aquilo que você tem. Se você tem um ouro gigante que pode mudar a vida do outro, se você não for ao encontro desse outro, dificilmente ele vai perceber o que é valioso que os seus olhos tocaram, porque está além do horizonte dele. Então, o fato que o empreendedor lida todos os dias é expandir o horizonte das pessoas. O empreendedorismo e venda se confundem. Venda é uma estratégia que faz parte dentro do empreendedorismo, que ao expandir o horizonte do outro, eu consigo oferecer para ele a possibilidade de tocar e conhecer aquilo que foi a minha jornada numa metodologia, num processo, num produto, num serviço. Então, eu vejo muito terapeuta na parte prática, quando vai para empreender, às vezes eles pegam uma ferramenta aqui de marketing, pegam um processo ali, um conceito e aplicam no seu negócio. E aí eles fazem um vídeo, fazem uma postagem e eles entendem que essa postagem ou esse único vídeo que eles fizeram é o que tem que ser feito e vai dar retorno para eles. E aí vai começar a chegar cliente a rodo porque ele fez um vídeo. As pessoas não mudam a mentalidade que elas têm em relação ao que é a habilidade de construir um resultado diferente. Porque empreender é um músculo que a gente exercita todos os dias e vai desenvolvendo processos. Nós nascemos, então, aqui no Brasil, num modelo muito desencorajador, né? Em toda escola, a gente é direcionado para escolher que peça do xadrez você vai ser. Basicamente, vamos fazer uma metáfora, qual vai ser a pecinha do xadrez que você vai jogar no tabuleiro da vida? E aí você escolhe. Com 18 anos você tem que tomar a decisão da sua vida, que vai falar o que você vai ser para o resto da sua vida e que provavelmente vai influenciar a vida do seu filho, e você só tem 18 anos. Você não sabe ainda como lidar com decepção amorosa, você não sabe lidar com um monte de outras coisas, mas é importante você decidir o que vai ser o resto da sua vida. E a gente decide, vai para a faculdade. E aí a gente chega na faculdade, é um momento interessante que a gente começa a ter menos conteúdo prolixo, e eu digo prolixo porque, de fato, algumas coisas a gente leva para o dia a dia. Na prática da nossa vida, na vida prática, né? Vamos trazer Aristóteles, na vida prática. De que serve Bhaskara para vocês? Talvez nós, terapeutas, o Bhaskara ele serviu para encher o nosso saco e perceber que talvez a vida estivesse nos diminuindo. Porque, de fato,
Quando a gente não entende uma coisa dessa, ou montar um cálculo eletroquímico de pilha, pelo amor de Deus. No terceiro colegial a gente tem que aprender a fazer isso. Quantos de fato vão seguir esse caminho? E aí a gente vai matando a possibilidade de empreender, porque a gente tem que dedicar nossa energia para aprender uma coisa que não vai ter resultado lá na frente. Aí a gente vai para a faculdade, diminui essa coisa, né? Diminui, a gente tem menos coisas inúteis, mas tem menos coisas práticas, que de fato... Quem vai fazer uma faculdade de psicologia, um curso de formação, não estou falando faculdade até porque, apesar de ser uma pessoa do mundo acadêmico, eu acredito que a universidade não é o caminho do sucesso para ninguém. A universidade é um caminho da alegria que a gente pode ter em tocar conteúdos organizados, mas desde que você tenha maturidade para entender o que a universidade te entrega. Porque aí a maior parte dos terapeutas se formam, pegam esse papel e é só um pedaço de papel e que está escrito que você pode fazer alguma coisa e te dá um título. E aí eles acham que aquilo representa um dever que a vida tem com eles. Pô, mas eu sou terapeuta, eu sou hipnoterapeuta, eu sou psicólogo, eu sou médico. Então agora as pessoas têm que começar a vir até mim. Não, esse é um pedaço do processo. A habilitação para ser um terapeuta não significa que você é um terapeuta, mas o quanto nesses cursos, ao longo da vida, tá? Não estou criticando um curso, uma universidade, mas quanto ao longo da vida nos é apresentado a capacidade de empreender, de construir um projeto, de acreditar num chamado que a gente tem e de acreditar que a gente pode criar novas peças de xadrez diferente, que eu posso criar um dragão no xadrez, não tem, quero criar, eu vejo que vai ser importante, o dragão ele anda pulando 6 casas e come a cabeça da rainha, então eu vou criar essa pedra, eu vejo isso lá, eu vou pôr dentro do tabuleiro da vida. E aí, dentro dessa visão, nós vamos entendendo que a vida deve, e a maior parte dos terapeutas, não vocês que estão aqui buscando empreender, mas olha como a gente eu já passei por isso, talvez vocês já passaram também, em um momento que a gente olha para a vida e fala, cara, eu faço tudo certo, né? Pô, tô aqui dando minha alma, se precisasse pagar para fazer o que eu faço, eu daria um jeito de pagar. Por que eu não estou tendo resultado? É porque não tem a ver só com essa habilidade, e esse é o ponto fundamental do empreendedorismo. Tem um conjunto de fatores que ao longo do desenvolvimento da nossa personalidade, em algum momento a gente toca esse crescimento, eu estou trazendo Jung aqui, mas até uma certa idade, eu não vou definir idade aqui, mas a gente cresce buscando resultado. O resultado é legal. É bom a gente ter uma boa casa, é bom a gente ter uma segurança, é bom a gente ter um certo papel na sociedade. Mas aí a gente atinge esse resultado, a gente começa a olhar ao nosso entorno e eu falo, cara, que coisas que eu não estou performando bem. A gente percebe, de repente, que não é um bom pai, que não está empreendendo dentro do nosso relacionamento com o filho, alguma coisa, que a gente apenas está vivendo, que aí o filho, ele quer brincar, ele quer sentar, a gente não senta a bunda no sofá para brincar a brincadeira dele, do jeito que ele quer. Não, a gente vai brincar do jeito que a gente quer, é o que gasta menos energia, e a gente não empreende uma energia para essa relação, às vezes com os filhos. E aí imagina no trabalho, que tem um conjunto de habilidades técnicas que a gente tem que desenvolver, e aí uma terceira chave aqui, para todo empreendedor, para todas as pessoas que vão empreender, e todos os masterminds que eu vou. Se você não focar em desenvolver habilidades que são difíceis, você não vai ter a capacidade de modificar e controlar a sua experiência de vida. Se você não focar em construir habilidades que são difíceis, você não vai controlar a experiência da sua vida. Você vai ser controlado. Que eu digo habilidades difíceis. Eu sou uma pessoa mais cognitiva, lógica, apesar de estar enviesado nas humanas. Mas se eu não desenvolvesse algumas habilidades de comunicação, eu sou extremamente introvertido. Para estar aqui, eu tive que trabalhar, fui fazer teatro, fui fazer stand-up para poder desenvolver essa habilidade. Hoje é uma habilidade, não é natural do César a se comunicar. Eu tive que desenvolver essa habilidade, porque aí todo o conteúdo que eu tinha, que era natural, eu não conseguia deixar o mundo receber, porque eu parava ali. E quando a gente fala de empreendedorismo, agora a gente entra em alguns pilares e alguns conceitos que são importantes. Dentro da construção desse músculo, né, quando a gente percebe que a gente não é aquele certificado, que aquela habilitação para ser terapeuta não vai trazer cliente para o nosso consultório, que não vai criar um impacto na história, que não vai ajudar outras pessoas, de repente, nossos netos contarem uma história bonita sobre o que foi a nossa existência. Que aquilo é só um papel que ainda dá um mimo para nós mesmos. E eu estou falando isso por quê? Porque é bom ter um papel, ele nos mima, e a gente se mima a todo tempo. E aí eu já me vi, um outro lado do fracasso, buscando agências. Quantos aqui só faz um joia? Tem
que já buscou agência ou o menino do marketing que vai resolver minha vida? Teve alguém aí que já achou? Achei o menino do marketing, ele vai resolver minha vida. A gente vai buscar a solução sempre lá fora, a gente vai já investir pra caramba, contratava agências, e aí quando eu parei entendi, cara, todo o conceito, né, de onde o marketing veio, de onde vem o empreendedorismo, batendo lá novamente na antropologia, se o homem não entender que esses conceitos, eles são intrínsecos, ou a gente desenvolve em nós mesmos, ou a gente vai ser um subproduto da vida. A gente vai chegar lá no final da vida, vai olhar para trás e perceber que a gente não construiu nada de grande e principalmente não mudou a vida talvez dos nossos filhos, porque a gente não empreendeu nada. A gente só tentou, saiu, não sou o peão, então eu quero ser o bispo. Mas a gente vai achando posições melhores na sociedade e não tendo realmente a capacidade de entregar alguma coisa diferente. Então as pessoas, elas focam muito, eu vejo muito terapeuta em desenvolver habilidades técnicas a todo tempo. Eu também gosto e eu sei o quanto isso engrandece o nosso trabalho, o quanto isso engrandece a transformação que a gente gera. Mas se 100% da nossa direção de energia for para desenvolver as habilidades da porta do consultório para dentro, a gente não vai ter a capacidade de olhar para a porta para fora e falar, espera um pouquinho, quem pode se beneficiar? Quem eu acredito? Eu tenho medo de vender, eu tenho medo de cobrar, é porque talvez eu não esteja seguro de ter transformação com essas pessoas. Aí imagina se você, de verdade, eu vou passar aqui conceitos, se você transformar 1000 pessoas num mês, você tem 1000 pessoas passando por um processo com você. Pode parecer distante para alguns, talvez alguns já toquem mais do que isso, aí você não vai ter uma certa segurança de entender, falar, peraí, o meu processo de vida, construir uma metodologia que é interessante. Se tem 1000 pessoas aqui que vieram, acreditaram, a gente começa a agregar e isso vai ativando mais a nossa identidade, vai entendendo identidade é o que é nosso como ser único. Identidade de dentro, o que eu tenho que é meu. E muitas pessoas vão buscando só desenvolver a personalidade. A personalidade tem os fatores dos meus papéis, como pai, como filho, como ser social, e tudo isso concentra numa resposta, a nossa personalidade. Então, às vezes eu desenvolvo uma habilidade, talvez vocês pensaram aqui, e eu vou falar, né, sobre habilidades, que eu ia falar só sobre isso. Mas não, se a gente não tiver a capacidade de acessar nossa identidade e ativar essa identidade para o mundo, a gente vai ser mais uma pessoa buscando galgar um próximo degrau da escada e ter uma personalidade mais forte, mas sem ter identidade. E aí a gente vive a vida inteira sem ter uma razão para viver a nossa vida. A razão vem quando você entende a sua utilidade real. E a utilidade real não está, às vezes, ligada a atender a terapia. Não estou falando aqui para a gente mudar processos absurdos, né? Mas atender a terapia como a maior parte das pessoas acreditam que vou ficar sentado, fale-me mais sobre o seu problema. Ou como aqui, hipnólogos, né? Que a gente vai aprofundar, vai chegar, vamos falar, vamos fazer um bom pré-talk, vamos quebrar aqui os mitos da hipnose. E dentro de um mastermind como esse, há muitos anos a gente falou, cara, por que o mundo só fala disso? Por que as coisas só são assim? Será mesmo? Para o cara chegar até ouvir um bom pré-talk, ele tem que desejar essa ferramenta. E se eu confiar só em quebrar esses mitos, eu não estou criando desejo para o cara transformar a vida deles. E a gente foi lá numa conversa há muitos anos entender como eu crio o desejo, não pela ferramenta. O que o cara que pode, todo mundo aqui pode usar, o mundo inteiro pode se beneficiar da hipnose, não só quando está com problema, principalmente quando quer construir um resultado de vida, mas muitos nem entendem isso. Então, como que eu educo essas pessoas? Então, a gente ia olhar um passo sempre atrás. Como que eu consigo aqui empreender uma ideia, uma história, uma energia, para fazer essa pessoa entender que vale a pena vir aqui comigo. E aí, a chave mestre aqui da nossa aula, que agora eu vou entrar mais tecnicamente, se você aprender a criar desejo na pessoa por você, antes de ela saber o que você faz, você se tornou um empreendedor de sucesso. Talvez, tem gente que tem curiosidade de saber quais são as minhas formações. Tem gente que é curioso sobre isso. Mas eu recebo muito pouco essa pergunta. Eu já recebi muito mais. Quem é você? Mas você se formou em quê? Hoje as pessoas querem o César e o resultado que o César consegue gerar na vida delas. Porque eu foquei, entender o que eu precisava desenvolver para mostrar o que o César acreditava. E é o grande ponto aqui, a chave do empreendedor. Quando a gente cria desejo por quem nós somos, ninguém tira isso mais da nossa comunicação. Se a pessoa entende, ela criou desejo por você, ela entendeu o seu papel na vida dela. Se você vai fazer hipnose, se você vai dançar hula-hula com ela, não importa. Ela entendeu que você pode gerar valor para ela. E aí, os grandes empreendedores, por que as pessoas fazem fila para atualizar o seu iPhone? Porque elas já entenderam o valor, quem é da linha
da MEC, né, o valor que aquele aparelho tem na vida delas. Por que as pessoas se conectam realmente com pessoas? Porque nós somos assim e só esquecemos. Então, para a gente começar tecnicamente, onde a gente esqueceu isso? A gente passou numa fase onde, se você olhar para o seu avô, talvez o bisavô, quando ele queria comprar frutas, ele ia até o produtor de frutas e batia na porta dele, ele queria olhar no olho do produtor de frutas, entender por que era importante aquele cara produzir maçã, por que o cara da goiaba produzia goiaba, qual que era a relação que aquele cara tinha com a goiaba. Não sei se vocês já viram, produtores de goiaba, eles põem saquinhos em cada goiaba, para o bichinho não vir, e aí eles têm um ritual todo. Por que é diferente a goiaba desse daquele? Então a gente buscava ter relacionamentos e experiência. A gente entrou numa fase, né, ali no imperialismo, no século XIX, que a sociedade, para crescer, tem que ser automatizada. E, de fato, teve um crescimento que é pré-revolução industrial, revolução industrial, e a gente chega num ponto onde as pessoas foram educadas a fazer bons produtos. Isso é uma chave. Bons produtos. A hipnose é boa? Sim ou não? Mas ela é um bom produto. Ela é um bom produto. Apenas um bom produto. E aí, qual que era o marketing de um bom produto? Eu falava muito bem sobre o que era um carro, que era uma Mercedes, falava muito bem sobre a Mercedes, fazia uma boa Mercedes, um carro bonito, com design legal, que levava o cara de um lugar ao outro, mas que tinha todo um requinte. E ele entendia porque aquilo era bom para ele, porque era um bom produto, e aí ele comprava. Aí a gente entrou numa segunda fase no meio do século passado, que ser um bom produto não bastava, porque a gente começou a ter vários bons produtos. Então eu tinha que mostrar os meus bons diferenciais. Falar das minhas características não bastava para a pessoa se convencer, porque ela ficava em dúvida, Mercedes ou um Volvo? O que eu preciso, segurança ou glamour? E aí as empresas começaram a falar de quais eram os seus diferenciais. E os diferenciais são legais porque ele mostra, e alguns ficam presos aí, tá? Talvez vocês já viveram isso ou estão vivendo isso, eu já vivi e passei muito tempo. Não, olha, eu faço hipnose e é diferente porque eu sou neurocientista, então vou trazer para vocês o conceito do cérebro. Não, isso é um diferencial que o César entende. O cara nem sabe, talvez, o que é a palavra neurociência, para ele não interessa, ele não entende, ele quer alguém que possa transformar a vida dele. E aí, se ele achar ali, de repente, um chá mágico, e ele entender que o cara que faz o chá é melhor do que o César, que foi para Harvard, e ele vai comprar do chá, porque ele tem um diferencial percebido na sua comunicação. A gente chega nesse terceiro passo. A gente está numa era onde mudou completamente a forma de fazer negócio. A gente está numa era onde a gente vive a era da experiência. A gente volta às velhas formas de fazer negócio, e se eu não empreender experiência, eu vou ficar para trás falando de diferenciais ou falando de características. Mas eu sou bom na hipnose porque eu fiz 10 cursos, ou porque eu trabalho com método X. E eu não estou falando para você deixar de se especializar, e é fundamental que você se especialize, que continue tendo esses recursos. Mas o cliente não vê o valor que você vê nas formações, nos cursos, nas ferramentas que você conhece. Ele só vai ver esse valor se ele tiver uma experiência. E o que é uma experiência? É a pessoa realmente olhar para você, mudar a vida dela de alguma forma, ter algum impacto nos resultados que ela tem, e ela entender que você tem um caminho diferente, ou que você tem um caminho novo, e você desponta então na cabeça dessa pessoa como alguém que pode promover experiência na vida dela. A Disney promove experiência há quase 40 anos, né? Acho que a grande parte da humanidade já sonhou em estar nesse lugar. Quem vai quer voltar. E quando você está lá, você tem uma experiência. Tem parques de diversão aqui, às vezes, mais próximos. Por que é diferente estar lá? Porque é uma coisa única. A Disney trabalha muito esse conceito de voltar, né? O personagem vai interagir com você, você tem toda uma vivência que só acontece naquele lugar. Não tem um outro lugar do mundo que você vai ter a mesma experiência que você tem num parque da Disney. E você tem que gerar esse efeito no cliente. E como a gente gera esse efeito? Aí a gente começa a entrar tecnicamente, olhando para dentro. O que eu tenho de diferencial na vida dessa pessoa? O que o Andrei, que está aqui, o Flávio, a Nayara, o Gouveia, o que é a minha história de vida? O que são as dores que eu vivi? Um discurso do Steve Jobs, que é famoso, quando ele foi pegar o diploma dele. Eu olhei para trás, resumindo o final, né? Eu olhei para trás e tudo me doeu. Quando eu não podia pagar, minha família estava gastando dinheiro da vida deles para pagar a faculdade, e eu percebi que aquilo não tinha valor, continuei lá, fui aprender a escrever, datilografar, fui aprender design de letras,
Tudo aquilo que não tinha sentido. Hoje, olhando para trás, eu percebo que se eu não tivesse cada um daqueles pontos, eu não criaria um mapa para ser quem eu sou. Se eu não aprendesse design de letras, eu não mudaria o teclado que você está apertando nesse momento se você está no computador. Então, isso é a percepção madura de um legado. E está lá na obra de Platão, para quem já leu a República, o conceito, né, do homem político, não da política. O homem político é aquele que cria a sociedade melhor. A gente está falando de empreendedorismo, então a política é uma ferramenta do empreendedor. O que é política? Eu conseguir devolver para o mundo aquilo que o mundo me deu. O homem, quando toca a ideia do bem, ele consegue devolver para o mundo aquilo que o mundo lhe deu. Quando a gente chega nesse conceito de Platão, a gente percebe que a maior parte do nosso tempo, talvez, quando a gente pensa em empreender, a gente pensa em ter mais clientes para ganhar mais dinheiro. A gente pensa em ter mais clientes para ter mais segurança. A gente não está tocando a ideia do bem, de eu tenho coisas na minha vida e posso devolver para o mundo aquilo que me foi dado. Se foi me dado de graça, eu digo de graça, eu tive que empreender dinheiro, tive que empreender energia, mas foi me dado de graça a transformação. E se eu não conseguir entender que empreender parte desse princípio, eu vou construir negócios, mas eu não vou empreender ideias. Devolver para o mundo aquilo que foi me dado de graça. Esse conceito de Platão, ele traz aqui a ideia de a gente construir um mundo novo, a todo momento. E olhe os grandes marcos da história. Vou pegar uma pessoa ruim, mas que empreendeu a sua história. Hitler, ele acreditava numa coisa, ele tinha uma crença da diferenciação e ele empreendeu o que ele foi chamado para fazer, na ideia dele, tá? Então, entrando em credos. Ele foi lá e fez uma desgraça. E ele mudou a história da humanidade. Ele mudou o curso da história da humanidade, mesmo com Napoleão, que falou, e ele tem na biografia dele, eu vou usar a força para mostrar para o homem que o homem tem o poder de mudar a história. E eu vou fazer coisas que são atrozes para mostrar para o homem o poder que o homem tem. Está na biografia dele, e ele foi e fez. Uma desgraça, causou um monte de conflitos, mas ele fez. E aí temos vários homens incríveis, como Viktor Franklin, como Freud, como vários que vieram e empreenderam coisas que mudaram a história da humanidade. E aí, quando a gente entende isso, a gente começa a ter um respeito mais sério sobre a nossa história. O empreendedor, ele respeita a sua história. Ele não conta a sua história para se vangloriar, ele conta a sua história para mostrar para as pessoas que é possível fazer essa caminhada. Quando você acredita em si, é possível você fazer essa jornada. Então, o que acontece hoje? Vamos pegar a ferramenta. A maior parte dos terapeutas faz o que eu chamo de empreendedorismo de esperança. O que é o empreendedorismo de esperança? Eu me formei, peguei aquele papel que diz que eu posso ser alguma coisa, que me dá um título, e aí eu olho para aquele papel, entendo que eu sou aquilo, confundo a minha identidade com aquele pedaço de papel, e aí eu falo para as pessoas sobre o que está lá no papel. Olha, eu sou isso, né? E comecei a atender. E aí a gente espera que as coisas aconteçam. E aí a gente senta e espera. Por isso que é o empreendedorismo de esperança. A gente fala o que a gente faz e espera que as pessoas entendam. Né? Porque a gente entendeu, teve valor, a gente sabe o quanto é profundo estar com um paciente. Sabe? Eu sei que você sabe a entrega que você dá. E a gente entende que o outro entende, mas isso é uma ficção que a gente cria, né? Lacan chamaria da projeção dos nossos desejos na consciência do outro. A gente entende que, por de repente não dar um bom dia melhor para o meu marido, para minha esposa, para o meu filho, eu estou entendendo que ele entende o que eu penso. Aí eu projeto o meu desejo de ser entendido no consciente do outro. E a gente faz muito isso. A gente senta e espera que a coisa aconteça. E aí, duas ferramentas que a gente precisa aprender para empreender. Né? Primeiro, a gente falou de conceito, né? Aqui olhar para dentro, aqui está a resposta, a sua história é a sua resposta. As duas ferramentas, atrair pessoas e converter pessoas. Então, eu preciso saber chamar atenção e ser persuasivo, certo? Vamos entrar aqui em conceitos técnicos e práticos. E se eu tenho que ter mais clientes, então eu tenho que chamar atenção. Eu tenho que saber chamar atenção. Pessoas têm que me olhar. E depois eu tenho que saber persuadir. O que é ser persuasivo? Persuasão vem desde a filosofia pré-socrática, né, quando os sofistas começaram, é a arte de encantar o outro através da minha história. Contar uma história que desperte emoção no outro e que faça ele perceber as coisas além do que o papel pode dizer para ele. Se você lê alguma coisa, hoje até no papel a gente aprende, né, a ser persuasivo. Mas é contar uma história que convença a pessoa a entender o que ela faz. É diferente de manipulação. Quando eu pego recursos da persuasão e direciono a pessoa para fazer uma coisa que eu não acredito, eu estou manipulando. E aí é muito louco, mas num congresso de antropologia, acho que foi em 2012, eu fui dar uma palestra sobre isso, lá na África. E aí a gente falou e eles me bateram. Não,
Persuasão e manipulação é a mesma coisa. E o cara que estava falando aquilo era um cara que era um comunicador, e era um cara que vendia palestras e tinha uma vida desgraçada. E aí eu falei, cara, vamos entender o que você está dizendo. Persuadir, a arte de encantar, ela está presente na manipulação. Ela está presente, ela faz parte. Para o cara ser manipulador, ele tem que ter essa habilidade. Não tem como ele manipular sem habilidade. Sabe o que é manipulação? É você vender a ideia de uma vida que você não tem, ou de um processo que você não consegue experimentar. E aí eu acho que é mais honesto a gente entender qual é a nossa jornada, diminuir, né? Ah, não consigo achar meu nicho, meu público-alvo, é porque eu estou olhando para fora para trazer para dentro mais coisa, né? Eu estou olhando para fora, como eu tenho mais dinheiro, que nicho, vou falar de emagrecimento, vou falar, porque tem muita gente, que nicho que eu posso ganhar mais? E a gente fica olhando para lá, para dar mais conforto para nós mesmos. E é importante, prosperar é muito importante, e se não tiver esse viés, você não vai conseguir realmente lidar com a jornada de empreender. Porém, se eu não consigo fazer um caminho contrário, de olhar para dentro e extrair aqui dessa percepção, para quem vai se conectar com a minha história. Por que eu estou falando de empreendedorismo? Porque quando eu comecei a dar formação de hipnose, formação de psicoterapia lá atrás, há mais de 10 anos, eu formava pessoas e via pessoas incríveis com poder de transformação dentro do consultório, que eram pessoas realmente que muitos deles eu passei no consultório por saber o poder que eles tinham de trabalhar o ser humano, a percepção, a visão. E chegou um momento da minha vida que eu olhei para essas pessoas e tinha gente lá com doutorado em psicologia, tinha gente lá ferrada, que estudava todos os dias e que não conseguia sustentar a sua própria família. Às vezes estava vivendo de favor, às vezes estava... E aí eu falei, cara, não adianta a gente só ensinar. O que me trouxe até aqui? Né? O que me fez, quando eu migrei de carreira, conseguir rapidamente me colocar, me posicionar no mercado. E lá no começo eu não tinha a mesma habilidade que eu tenho hoje. Eu não tinha o mesmo tempo de horas de atendimento que eu tenho hoje. Eu dava resultado dentro do consultório, não como eu dou hoje, muito menor. Mas o que me fazia ter agenda com fila de espera? O que foi lá? O que é o todo? Quando eu comecei a olhar para o todo, eu percebi o quanto eu empreendi lá no começo. E a primeira coisa que eu fiz foi ser diferente. Eu falei, para chamar atenção, primeiro pilar que a gente falou, atenção, eu tenho que ser diferente. Se eu não consigo ser diferente, eu sou mais um navio, sabe, um transatlântico, ele tem conforto, né? Tem piscina, tem comida boa, você tem 24 horas gente servindo comida e bebida para você, tem show todos os dias, tem chefes renomados. Ele é lindo, você vai ter uma experiência linda entrando no navio e passando uns dias lá. Só que imagina um navio apagado passando próximo à costa, ninguém vê quando está à noite, ninguém vai enxergar esse navio. E às vezes nós somos esse navio, tentando passar e chamar a atenção das pessoas. A gente quer contar, imagina que o cara que não tem a veia empreendedora, ele peca pelo excesso. Que a pessoa fala, o que você faz? Olha, tenho que te contar todas as minhas especializações. Eu sou hipnoterapeuta, fiz o método Kreist, fiz também hipnose clássica, eu estudei psicanálise, e aí eu estudei não só psicanálise freudiana, mas estudei o Winnicott, estudei também Lacan. Chega uma hora que a pessoa não quer mais ouvir o que você tem para dizer. Trabalho com depressão, ansiedade, síndrome do pânico, fobia, trabalho com autismo. Cara, você quer passar o transatlântico de uma vez. E é uma frase que eu falo muito, mas é uma chave que vira. O transatlântico, quando ele viaja em mares congelados, tem um naviozinho pequenininho que chama navio quebra-gelo. Quando a gente fala, vamos quebrar o gelo, o que é o quebra-gelo? É um navio pequenininho que tem um motor extremamente potente que vai na frente do transatlântico, quebrando o mar congelado para o transatlântico poder passar. Quando você tenta passar o transatlântico de uma vez, você naufraga esse barco, ele não chega do outro lado. O que é o seu quebra-gelo? Então vamos pensar aqui, primeiro, para empreender, qual que é o seu navio quebra-gelo? O que você tem que é extremamente diferente, seja na sua vida, na sua história como terapeuta, o que você tem que é seu, que se eu perguntar aqui, ninguém aqui vai ter tido essa experiência. No começo, eu conto uma história, né, dentro das redes sociais, quem já viu, eu vim do mundo executivo, passei por um processo de burnout, que quase me destruí na relação com a minha esposa, como pai, como negócio, como dinheiro, com tudo. Aquele burnout me paralisou e eu queria buscar uma solução. Eu só tinha 22 anos de idade, tinha minha casa, tinha um trabalho, era um executivo no Walmart, mas eu não tinha felicidade. E aí eu buscava terapia, fazia terapia, não, mas você tá bem, cara, você ganha bem, você tem uma casa, você tá reclamando da vida. Aí eu falava, cara, não pode ser, tem alguma coisa que não está errado, se a terapia não pode me ajudar, se os processos, não queria tomar medicação,
se os processos científicos não podem me ajudar, eu tenho que buscar alguma coisa. Foi quando eu entrei na hipnose para buscar uma melhoria para a minha vida. Eu fui mergulhar ali eu tenho que fazer alguma coisa por mim, né? Senão a ciência não está com caminho viável, eu tenho que fazer alguma coisa por mim. E aí eu comecei a aplicar aquilo na minha vida, comecei a aplicar na minha família, eles foram se transformando também. E aí eu percebi que aquilo era alguma coisa valorosa e importante. Comecei a levar isso para outras pessoas e decidi fazer a migração de carreira. Mas se eu não tivesse pego o viés de chamar a atenção das pessoas, eu ia ser mais um homenzinho de terno e gravata no mundo corporativo hoje, acreditando naquilo. E foi bem legal, porque foi na época, que faz uns 13 anos, quando eu comecei, a gente começou a falar na internet, né, tem um grupo daquela época, e não tinha nem YouTube. Aí saiu o YouTube, depois veio o Periscope, fazendo lives. Eu estava todo dia lá falando de hipnose. Eu comecei falando de hipnose. E foi bem interessante que chegou um momento que o Conselho de Psicologia, eu estava dentro de vários grupos, né, de conselhos, e eles começaram: César, você é maluco, você dá curso aberto? Não pode, a hipnose é uma ferramenta da psicologia. Ou vi um outro lado, né, de defesa: cara, você é maluco, Freud condenou a hipnose, isso não funciona. E as pessoas criticando, né, que é um movimento natural do ser humano. Aquele que não tem uma realização para si, ele tem que diminuir a dor dele atacando aquele que está tendo uma realização da qual ele gostaria de estar experimentando. Então ele julga para diminuir a sua dor e amesquinha o seu coração, muitas vezes não deixar chegar alguma coisa nova. Mas naquele momento eu confesso que eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje, não falava dessa forma. Eu falei, cara, vou parar com isso vai acabar comigo. Ainda na época tinha um lado acadêmico que falava muito alto, eu falei, eu vou acabar com a minha reputação, vou acabar, por que eu estou fazendo isso? Aí chegou um ponto que eu falei, eu posso parar com isso e ganhar meu dinheiro no consultório atendendo, ou eu posso levantar essa bandeira e não deixar mais essa bandeira deixar de bajular o céu. E foi o que eu decidi fazer. Só que aí eu não fui só falar disso, eu fui entender, fui buscar me especializar para ser uma pessoa que pudesse mexer com pessoas para eles prosperarem com a terapia. E aí fui em vários estudos, caí numa especialização nos Estados Unidos, fui estudar com os criadores da PNL, depois entrei para a Fundação Global de Ciência, e aí eu trazia tudo isso para cá. Aí eu já não tinha mais aquela crítica, não me pegava mais aquela crítica rasa, superficial, de uma pessoa que estava claramente demonstrando apenas a sua dor. E aí eu comecei a intensificar esse trabalho, falar mais, e comecei aquele momento a tocar no que era autenticidade, porque eu dava o meu viés, eu estava pesquisando, então eu podia mostrar coisas que eu acreditava e que tinha visto em exames de imagem. O Luciano está aqui, né? A gente fez lá dentro do método Kreist, ele estava lá, um exame de imagens com hipnose, então comecei a falar de uma coisa que era nova, não tinha isso há anos, não existia no Brasil, e aí falar daquilo foi me dando uma certa força de ativar aquela identidade. O que era essa identidade? De acreditar que o Brasil pode mudar com a terapia. E eu comecei a falar para as pessoas sobre o que eu acreditava, e não só sobre a ferramenta. O consultório encheu de terapeutas, os terapeutas que escolheram a mudança do meu nicho, não fui eu. Encheu de terapeutas buscando mentoria. E aí, quando eu comecei a falar de negócios, foi justamente porque eu acredito que a terapia, e eu acho que vocês que estão aqui acreditam muito próximo a isso, ela é a ferramenta de crescimento do ser, para mudar aquela história que eu falei lá no começo, de um Brasil enfraquecido, para ativar pessoas e com a sua identidade e construir